Terceira carta de João. Diz assim a palavra de Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúdam os amigos, nome por nome. Vamos orar, meus queridos, pedindo a bênção, a direção de Deus para a meditação dessa noite. Oremos. Ó Pai bendito, nós estamos diante de um texto preciosíssimo, uma carta que foi preservada, inspirada, está hoje, ó Deus, inserida no cânon bíblico, porque ela tem muito a nos ensinar, Senhor. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Que possamos compreender essa noite a Tua palavra. Que não sejam apenas argumentos humanos, mas que também, ó Pai, o Teu Espírito Santo, usando, sim, o labor intelectual, possa falar o coração de cada irmão, desvendando a verdade do texto sagrado, trazendo e aplicando estas verdades para os dias de hoje, para a vida da igreja, para as famílias, para todos que aqui estão presentes e aqueles que estarão acompanhando ao vivo ou depois. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa falar a nós esta noite. Tenha misericórdia do pregador, que é um vaso de barro, que ele seja um mero instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, é muito interessante, geralmente cartas pequenininhas assim, textos, livros pequenininhos, né, são apenas 15 versículos, é um livro da Bíblia.
está numa sequência, você observa rapidamente aí, você tem primeira carta de João, segunda carta de João e terceira carta de João. Quando nós vamos estudar um pouquinho, nós vamos ver que quem escreveu, o próprio nome já diz, tanto o Evangelho como essas 3 cartas são escritas pela mesma pessoa, o apóstolo João. E ele tinha um propósito ao tratar destas cartas. O propósito era o quê? Orientar a igreja de Cristo, você vai ver, sobre o avanço missionário, o avanço da obra, da missão, alertar quanto aos falsos profetas que já surgiram naquela época e encorajar a igreja a se engajar no avanço missionário. Então ele tinha um propósito, orientar, tratar uma série de questões que estava acontecendo na igreja naquela época. Você vai descobrir uma coisa interessante. Primeiro, antes de falar desse ponto da hospitalidade, o que estava acontecendo? Nós estamos aqui no início, né, da igreja cristã. O apóstolo João foi o que viveu mais tempo. Então nós estamos aqui no primeiro século da igreja cristã. Muito provavelmente ele já velho. Ele viveu um período da era cristã em que os missionários começaram a se espalhar pelo mundo, levando o evangelho. E naquela época você não tinha, como nós temos hoje, juntas missionárias. A igreja presbiteriana tem juntas missionárias, junta de missão transcultural dos índios, né? Trabalhando em algumas situações bem delicadas. Você tem missões internacionais, missões JMN, Junta de Missões Nacionais. Na verdade, são organizações da própria igreja que cooperam, ajudam, orientam os missionários. Hoje você tem situação bem difícil, por exemplo, se você vai para outro país, você tem que uma série de burocracias, regularizar uma série de coisas, você tem que ver passaporte, você tem que ver a viagem, tem região que você não pode pegar o evangelho, então ele vai ficar lá clandestino, escondido, um agente secreto de Deus, pregando o evangelho, situação de risco, isso existe. Enfim, as agências missionárias de hoje estão muito bem organizadas, só que quem deve mandar missionário é a igreja, porque qualquer missionário que vai ser enviado para uma agência, ele surge dentro de uma igreja, ele é doutrinado pela igreja, a igreja é que intercede pela missão, é a igreja que sustenta, todo o sustento da junta de missões vem da igreja. Então, na verdade, o avanço missionário hoje depende totalmente da igreja, que se organizou de algumas formas para que os missionários e o evangelho pudessem avançar. Naquela época não tinha junta de missões, não havia esse tipo de organização, mas você tinha o apóstolo João, o último dos apóstolos, enviando missionários da confiança dele, pessoas capacitadas, orientadas na palavra de Deus, separadas para essa missão, e ele enviava. Só que o que acontecia? Era um método de evangelismo, de avanço da obra missionária, dependia totalmente desta hospitalidade, era um dom de hospitalidade. O que acontecia? Então era um método usado pela igreja nos primeiros séculos para acolher e enviar missionários pelo mundo. Então o apóstolo enviava até uma determinada região, o missionário ia com recursos até lá, chegava ali, não tinha esse negócio que tem nos dias de hoje, um hotel para você se hospedar. A igreja abria as portas, as famílias abriam as portas e acolhiam, geralmente eles vinham com carta de referência, não era qualquer um, de qualquer jeito, havia todo um critério, tá? Havia todo um critério para receber os missionários, mas dependiam totalmente deste dom, deste ministério. Quem é um pouquinho mais antigo na igreja sabe, não muito tempo atrás, eu me lembro que 2 décadas atrás era muito comum, vinha qualquer evangelista, missionário, um projeto com a igreja, distribuía nas casas. Até pouco tempo a igreja praticava isso, hoje é muito difícil isso acontecer. Geralmente a igreja tem recurso e aluga um hotel para a pessoa ficar hospedada, mas às vezes na hora do almoço ele vai na casa de um irmão, na janta na casa de outro, entendeu? Às vezes o pastor acompanha ele no restaurante, a gente tem uma forma de um acolhimento. Naquela época não tinha isso, dependia totalmente desse método, desse ministério de hospitalidade. Bom, então o missionário chegava, alguns que tinham um pouquinho mais de recurso, tinha até 1 quarto, 2 quartos na casa, preparado. Quando chegava um missionário,
acolhia, ele ficava ali 1, 2 dias, era alimentado, tomava um banho, se preparava e continuava a sua missão, ia para outra região. Então, é um ministério muito importante. Por isso que você tem exortação na palavra de Deus, não deixai, né, de praticar a hospitalidade. Porque o avanço da obra dependia disso. Era a forma de cooperar com a obra de Deus. Muito bem. Só que a gente pensa que as distorções, gente mal intencionada, os abusos, né? Gente com segundas intenções, só é coisa atual. Mas não é coisa atual. Isso já acontecia aqui. Porque gente mal intencionada, sabendo que havia esse projeto e esse ministério, se infiltrava nas igrejas e se acomodava. E, vamos dizer assim, abusava da boa vontade da igreja. Então começaram a surgir os falsos profetas, que eram pregadores também itinerantes, e eles se infiltravam nas igrejas. E os irmãos, querendo praticar a hospitalidade, muitas vezes acolhiam falsos profetas. E eles eram abusados. Eu achei muito interessante que, quando isso começou a acontecer, a igreja precisou se orientar. Então, as 3 cartas, praticamente, elas estão orientando a igreja acerca disso. Olha, a forma de o evangelho avançar é assim, é através da cooperação financeira dos irmãos, que abrem as suas casas, recebem pessoas, ajudam no sustento, mas aí vem o inimigo e semeia o joio no meio do trigo. Começa a surgir falsos profetas. Aí a turma já começa a fechar a porta. Aí a gente não sabe quem é, então vamos colocar regra nesse negócio. Gente, se você olhar as cartas, as 3 cartas, ali é pequenininha, você vai ver a preocupação dele quanto a essa questão de receber pessoas, de ter critério. Aí os líderes da igreja iam começar a sabatinar os missionários, os profetas. Eles tinham que ter carta de recomendação. Tinha uma série de critérios. Tanto que, se você continuar lendo, né, os falsos profetas se aproveitam desse método, trazendo grande transtorno. Você lê aqui, ó, no 1 João, capítulo 4, você vê a orientação de João dizendo: amados, não deis crédito a qualquer espírito. A ideia de espírito é a mensagem, né, o que está trazendo. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então o que aconteceu? Gente mal intencionada entrou nessa. E aí então eles tinham ensinos heréticos. Todo falso profeta não tem a verdade. Más intenções, abusavam. E aí ele começou, vamos começar. Primeiro você vai ter que fazer uma avaliação da teologia dessa pessoa. Se ela está bem intencionada, o que ele crê, o que ele confessa. Esse ponto aqui era um dos pontos. Havia uma falsa doutrina na época, tá? Era chamado um docetismo. Era uma doutrina herética que ensinava que Jesus não veio em carne, em corpo. Ele era um tipo de um espírito. Então eram umas ideias malucas que tinham no passado e que esses falsos profetas disseminavam na igreja. Então o primeiro ponto já começava aqui. Ele falava assim: olha, nisso você já um dos critérios. Pergunta para ele: você acredita que Jesus veio em corpo físico? Aí, não, então é falso profeta, tira. Então, isso era só um ponto, tinha muitas outras coisas. Estudando um pouquinho sobre o assunto, John Stott, um teólogo inglês, ele relata uma coisa muito interessante que me chamou a atenção sobre esses critérios que a igreja deveria ter no início. Lá nos primeiros séculos, na verdade, um documento antiguíssimo, né? Datado do 1º século, chamado Didaquê. Esse documento, ele tem uma orientação para a igreja, logo no início, sobre essa questão dos falsos profetas. E olha que curiosa a orientação, ele diz assim: são dadas instruções no sentido de que um apóstolo, um profeta, não deve se hospedar por mais de um dia, no máximo 2. Se passar disso 3 dias, é falso profeta. Sabe aquela história de visita, depois que visita é igual peixe que a gente fala, não é verdade? Quanto tempo o peixe fica fora de geladeira? Passou, começa a dar problema. Então, olha, o documento antiguíssimo, 1º séculos, documentos da igreja, não é texto sagrado inspirado, mas que tem uma importância histórica interessante. Ó,
O camarada chega e encosta uma semana, 2 semanas, e vai na geladeira, e de madrugada come que não quer saber, e abusa, e relaxa. Você acorda à noite, ele está lá no sofá, lá com o pé em cima, lá assistindo televisão. O cara começa a abusar. Fala, gente, isso aí não está bem intencionado, ele não está ali para servir. Então, olha que coisa interessante. Começava a pedir dinheiro, pedir dinheiro, pedir dinheiro, pedir dinheiro. Observe, isso me chama a atenção, porque de fato, isso não é novo, gente. Quando a gente vê hoje o método de levar avante a obra de Deus não é mais abrindo a porta de casa, hospedando missionários, é ofertando. O que aconteceu? O falso profeta foi atrás e se infiltraram na igreja de Cristo e estão criando uma grande confusão de uma coisa que é essencial, gente, é vital para a vida da igreja. Na época, a prática da hospitalidade. Falsos profetas criaram um problema. 3 cartas foram escritas para orientar a igreja. Examine, observe, vê o que está acontecendo, não receba qualquer um, mas também não deixe de receber os verdadeiros, porque isso é vital para o avanço da obra de Deus. Nos dias de hoje, a prática de ofertar, de se consagrar, gente, isso é vital para a vida da igreja. É com esse recurso que os missionários são enviados, que a palavra de Deus é pregada, que o evangelho é mantido, sustenta uma igreja, um ponto de pregação, onde almas estão se convertendo. Isso é vital para a vida da igreja. O que aconteceu? Vieram os falsos profetas, desenvolveram a tal da teologia da prosperidade e usurparam, abusaram de algo tão nobre, que era a generosidade que a igreja deveria ter. E hoje, quando você vai pregar o evangelho, a primeira preocupação das pessoas, o que é? Olha, como é que é? Tem que dar dinheiro? É dinheiro? Tem que dar o carro, a casa, tudo que eu tenho? Porque estão fazendo isso. Então percebe o que aconteceu? Os mesmos falsos profetas do passado continuam atuando. Só que o método é outro, então eles também se adaptaram. E aí você vê a turma, milionários, gente, em nome do evangelho, comprando fazendas, helicópteros. Aonde que isso está na Bíblia, gente? A mesma situação. No passado era hospitalidade, a turma entrava, se infiltrava, extorquia, abusava da igreja, e aí muita gente começou a fechar as portas, e começou a dar problema, o evangelho deixou de avançar por causa de gente que se infiltrou para atrapalhar. João escreve a carta e fala, pera gente, vamos usar um critério aí. Não vamos abrir para todo mundo, mas também não vamos fechar para todo mundo. Mesma coisa hoje, gente. É vital para a vida da igreja o sustento da obra, a manutenção, né? E aí o que acontece? Nós vivemos esse melindre com esse tema. Um tema que é melindroso para se tratar na igreja, por quê? Por causa dos falsos profetas. É joio, gente, é parasita que entrou no reino de Deus e causou confusão. Está causando confusão. Nós temos dificuldade de ensinar sobre isso na igreja, algo que é vital para a vida da igreja. Muitas vezes nós só não fazemos mais porque as pessoas se recolhem por causa disso. Eu acho lindo quando eu leio e conheço histórias, não muito tempo atrás, quando você vai descobrir que o evangelho só avançou porque tinha gente generosa na casa de Deus. Gente, cada terreno que foi adquirido, templo que foi construído, projetos missionários que avançaram, porque Deus levantou gente generosa, como havia no passado, nos dias de hoje, para levantar a obra. Você vai desde um trabalho social da igreja presbiteriana aqui em São Carlos, você vai lá, abrigo de idosos, como é que chama? Dona Helena? Você sabe por que esse nome? Porque é a família que doou o terreno. Generosidade. Quantas e quantas igrejas que eu visitei, e que o terreno foi doado por alguém investiu no projeto. Pessoas que eu conheço que foram fazer seminário, que custa caro, você manter 5 anos uma pessoa em outra cidade, estudando, o material é caro, porque teve gente generosa que falou assim, eu vou ajudar no sustento. Quantos projetos só vão para frente se houver a generosidade? Mas devido aos abusos dos falsos profetas, a igreja hoje está com dificuldade de lidar com isso. Nós temos uma barreira na hora de evangelizar, nós temos uma barreira na hora de doutrinar a igreja, criou-se uma barreira e o que acontece? Freio de mão é puxado na obra de Deus. Mesmo problema que estão vivendo. Eu estou falando dos primeiros séculos da vida da igreja. 2000 anos se passaram.
E a gente diz assim, são novas heresias? Não, são velhas. São novas doutrinas? Não, são velhas heresias. Só muda, gente, o endereço, né? Mas o problema é o mesmo. É isso que nós estamos vivendo. Muito bem, aqui então o apóstolo vai orientar a igreja, vai tratar mais especificamente de algo que estava pegando ali naquela igreja. A carta vai tratar dessa dificuldade da hospitalidade, mas aí vão surgir duas pessoas no contexto dessa igreja, importantíssimas. Uma delas é Gaio, que a gente já começou, o primeiro versículo aqui, o presbítero ao amado Gaio. Esse Gaio era cooperador, ele era um dos que mais investia nessa área, ele provavelmente recebia muitos missionários, ele se organizou para isso, ele se preparou para isso e vinha sendo uma bênção para o avanço da missão. Mas tinha um outro que chamava Diótrefes, ele era o quê? Atrapalhador. Um era cooperador, o outro era o atrapalhador. Ele podia usar essa desculpa. Ah, mas tem falso profeta, tem gente... Tem desculpa no dia de hoje. Ah, mas tem a teologia da prosperidade, não vamos ajudar porque olha, os pastores milionários aí, ó, tudo milionário, aí comprando helicóptero, não vamos ajudar não. Percebe? A situação é a mesma, gente. A situação é a mesma. Aí o que acontece? A coisa era um pouco mais complicada aqui. Não era só por causa disso. Isso poderia ser uma desculpa, porque a gente usa essa desculpa. Mas havia um problema mais profundo que vai ser tratado nessa carta. Então você tem essas duas pessoas que representam duas atitudes no contexto de igreja. No que diz respeito ao avanço do trabalho, ao andamento da obra de Deus. Então o primeiro deles, Gaio, o cooperador. Acho muito interessante como começa o texto sagrado. O presbítero ao amado Gaio. João, que ele se identificava como presbítero, o próprio Pedro se identificava, o líder, o presbítero, eu, presbítero com vocês também, dizia Pedro. João fala a mesma coisa, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Aqui vem um ponto importante, não é com sinceridade, é na verdade que pensam as mesmas coisas. Nós estamos dentro da mesma verdade, do Evangelho. É um amado, nós amamos, nos amamos porque cremos na mesma coisa, estamos servindo ao mesmo Deus e fazendo a mesma obra juntos. Esse amor, ele ultrapassa a questão afetiva e emocional do que eu acho, do que eu penso. É a verdade de Deus que sobrepõe uma causa maior que está em jogo. E aí ele vai falar uma coisa assim que para mim é impressionante. Olhe só os votos do apóstolo João para a vida de Gaio. Ele vai dizer exatamente assim, olha, acima de tudo, eu faço votos. Votos são orações, são petições. O desejo do coração dele, eu faço votos por você, eu oro a Deus, eu peço a Deus por você. Duas coisas que o apóstolo intercedia diante de Deus pela vida de Gaio. Por sua prosperidade e saúde. O que te lembra essas duas palavras? Palavras nobres, oração legítima, de um apóstolo, intercedendo por alguém que é um instrumento de Deus, que é vital para a obra de Deus, que está sendo um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. Então, o que o apóstolo orava? Eu peço uma coisa para Deus: que Deus te mantenha, filho, que Deus te sustente, e que Deus te dê muita prosperidade e saúde. Termos tão bíblicos, tão nobres, uma oração tão legítima, nós orarmos uns pelos outros, para que Deus dê prosperidade e saúde. Isso implica o quê? Orar pelos seus negócios, orar para os seus projetos profissionais, para que os seus negócios deem certo, para que a sua loja vá para a frente, orar para que Deus guarde a sua saúde, se você estiver enfermo, que haja cura, que Deus te livre de maiores problemas. Que oração nobre, mas que infelizmente nós temos até dificuldade de fazer esse tipo de oração na igreja. Por quê? Pelo mesmo motivo que no passado eles também enfrentaram muitas adversidades. Porque falsos profetas, mais uma vez, parasitas de Satanás, desculpa falar, mas é isso, gente que cria impedimento para a obra de Deus, é parasita de Satanás, se infiltrou dentro da igreja de Cristo, e com segundas intenções de extorquir o povo, de ficar milionário, usam essas duas orações com outras intenções.
e a elaborar uma série de doutrinas falaciosas, teologia da prosperidade, determinação, cura e uma série de coisas que nós vamos estudar aqui na escola dominical, para a gente ter discernimento. E aí, gente, olha o que fizeram. Você consegue imaginar o apóstolo Paulo orando, o apóstolo João, perdão, pela prosperidade financeira aqui? Não há dúvida, o que está em jogo aqui é dinheiro. Porque era dinheiro que tinha que se ter para receber as pessoas em casa, para construir um quartinho a mais, para ter um local lá para receber, praticar hospitalidade, para sustentar financeiramente com alimento, e às vezes dar recursos para a pessoa para ele continuar a viagem. Ele estava orando para que Deus abençoasse muito aquela pessoa. Eu quero que você prospere muito, meu irmão. Eu quero que você seja uma bênção. Que todas as bênçãos da prosperidade caem sobre a sua vida. E saúde, porque a enfermidade atrapalha. O cara já começa a ter que se preocupar com outras coisas, já não consegue ter aquela dedicação que ele deveria ter. Então ele pede duas coisas pela vida de Gaio: prosperidade e saúde. Percebe? Uma igreja presbiteriana, o pastor pregou sobre o quê? Alguém falou, qual o tema do sermão? Alguém vai dizer, prosperidade e saúde. Ah, não, isso aí é heresia. Isso aí é coisa lá da teologia da prosperidade, das igrejas neopentecostais. Ah, mas o que texto que ele usou? Está aqui, ó. O apóstolo Paulo orando pela prosperidade financeira de um membro da igreja que era uma pessoa engajada. E pela saúde física dele. Só que tem um detalhe. Se você continuar a leitura, eu oro, faço votos, oração, a minha intercessão, porque você prospere muito financeiramente, seu negócio dê certo, você alavanque, você abra filiais, você fique muito bem de vida. E tenha muita saúde. Mas ele vai colocar uma condição aqui que é importante. Olhe o resto da sua frase. Assim como, na mesma medida, tanto quanto é próspera a tua alma. O que é uma alma próspera? Generosidade. O propósito da prosperidade financeira, segundo o apóstolo João, não é enriquecer por enriquecer. Não é ser um depósito das bênçãos de Deus, é ser um canal das bênçãos de Deus. Eu oro para que você cresça espiritualmente, que você cresça em maturidade espiritual. A sua prosperidade caminhe junto, sabe por quê? A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é ele crescer financeiramente, cheio de, como a gente diz, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, mas não proporcionalmente crescer em espiritualidade. O que ele vira? Um avarento, um ganancioso, vai se perder na fé. Muitos que se tornaram ricos financeiramente, mas continuaram pobres espiritualmente, se perderam na fé. Se iludiram com esse mundo. Não entenderam o propósito de Deus ter lhe abençoado financeiramente, que não é errado. Se tornaram mesquinhos, avarentos, gananciosos, fecharam a sua mão e deixaram de ser generosos e não entenderam que o grande propósito que Deus tinha naquela vida e poderia ter lhe abençoado muito mais, era que ele fosse um canal e não um depósito das bênçãos de Deus. Está aqui na Bíblia, gente. João orando pela prosperidade física, financeira, de uma família da igreja que era bênção na vida da igreja. Mas na medida que eles também amadurecessem espiritualmente, e aquilo não subisse na cabeça, porque você sabe que o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos entraram nessa barca furada, desviaram-se e trouxeram sobre si muitas dores. É por isso que a palavra de Deus nos exorta dizendo, diga aos ricos do presente século, apóstolo Paulo a Timóteo, que eles sejam ricos em boas obras, generosos, que isso caminhe junto, gente. Porque quando a gente passa mal o dinheiro, o que acontece com a nossa mão? Ela se fecha. E aí o dinheiro não é mais um servo, ele se torna um senhor. E você passa a servir ao dinheiro, e não ao Senhor Deus que pode te dar prosperidade. E não é errado a gente orar por isso, não é errado a gente pedir isso. Não se sinta culpado de você orar para que Deus abençoe seu trabalho durante a semana. Não se sinta culpado porque Deus abençoe a sua loja, seu negócio. Para que Deus abençoe dando sabedoria para você administrar o recurso que você tem. Não se sinta culpado de pedir saúde e dinheiro. Não é pecado, mas pode se tornar pecado. São áreas delicadas da nossa vida. Muitas pessoas se perderam, não entenderam o propósito de Deus.
Porque você sabe, o bolso, ele é o último a se converter e o primeiro a se desviar. Todo mundo sabe disso, né? É o último a se converter. Porque precisa maturidade espiritual. Existem heresias que confundem as pessoas. Existe muita imaturidade, então ele é o último a se converter. Há pessoas que já se converteram em tudo, só nisso que não. Não entenderam ainda o negócio. Mas depois que se converte, ele vai ser o primeiro a se desviar. É só vir uma crise, é o primeiro a fechar. Primeiro probleminha, é o último a se converter e o primeiro a se desviar. E não é errado nós orarmos por isso então. Infelizmente, estamos vivendo esta realidade, causada por esses falsos profetas, e aqui, toda essa atitude, vamos dizer assim, de Gaio, era motivo de grande alegria para o apóstolo, para a igreja. Por quê? Porque isso estimulava a igreja, avançava, o projeto de Deus avançava, e quanto mais ele era usado, mais Deus abençoava. Isso existe, gente, não é errado a gente orar por isso, não é errado a gente desejar isso. Pode acontecer de Deus usar a vida de uma pessoa na sua adversidade, na sua privação, ela ser bênção e testemunho para a igreja. Claro que pode. A perseverança de alguns na adversidade vai ser testemunho para a igreja. A generosidade de alguns na prosperidade vai ser testemunho para a vida da igreja. Deus usa as duas coisas. É um mistério de Deus. É claro que todo mundo quer, eu quero ser usado na prosperidade da saúde, pastor. Não me usa como exemplo de adversidade, de perseverança na tribulação. Não, Deus. Você pode até orar. Cabe a Ele. Em que Ele vai te usar. Mas não tenha dúvida, Ele usa as duas coisas. Não condicione bênção espiritual com prosperidade financeira e saúde. Nunca faça isso. Isso é um erro clássico, heresia antiguíssima. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. E já tinha gente que associava uma coisa com a outra. Os amigos de Jó. Porque quando viram ele na prosperidade, está vendo? É abençoado. Quando viram ele na adversidade, tem alguma coisa errada. Deus está castigando, você pecou, tem alguma coisa errada na sua vida. Aí toda vez que você perde emprego, pronto. Deus está contra mim. Você passa por uma adversidade, pronto. Deus está contra mim. Quem que ensina isso? Os amigos de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, o primeiro texto a ser escrito na história da humanidade é o livro de Jó, gente. Antes de Moisés, antes de Gênesis. O livro de Jó é o mais antigo e tem por que a gente estudar e descobrir isso. Por uma questão simples. O período patriarcal de sacrifício era feito pelos próprios líderes de um lar, de uma casa, de uma família. É o período mais antigo que você tem da humanidade. Em que não era numa igreja, não era um sacerdote, não existia levita, não existia nada disso. Eram os pais de famílias, os sacerdotes do lar. Eles sacrificavam mesmo. Eles intercediam pela família, de uma forma única e exclusiva. E você vai ver isso na vida de Jó. Então, meu querido, quando nós vemos isso, faz a gente repensar muita coisa. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero ser Gaio. Deus pode me usar em outra situação? Pode, se Ele quiser. Mas eu vou orar para ser Gaio. Quero ser Gaio. O que aconteceu com Gaio? Cooperava financeiramente. Era generoso. Não era loucura. Não era uma coisa assim, além das suas condições, não era essa palhaçada que a gente vê, que é doutrina demoníaca de Satanás, de pedir o carro do cara, a casa do cara, tudo que ele tem. Isso aí é loucura, um dia vão prestar conta a Deus. Ele cooperava dentro das suas condições. E tinha gente intercedendo para que ele continuasse tendo condições de cooperar. Porque ele era instrumento de Deus para o avanço da obra de Deus. O que acontecia através do seu comprometimento? Ele estimulava toda a igreja a fazer o mesmo. A igreja tinha ele como assim, eu quero ser como esse cara. Os jovens olhavam para ele, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. Ele é generoso, Deus vem usando a vida dele. Quantas almas estão se convertendo, quanta coisa está acontecendo, porque esse cara é engajado, ele é comprometido com as coisas de Deus. Ele estimulava, e aqui o texto sagrado é muito claro. O próprio apóstolo diz: fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho na verdade. O que aconteceu? Quando João enviou missionários, e eles foram tão bem recebidos, acredita assim, de todos que praticavam hospitalidade, Gaio devia ser o que tinha melhor condições para isso. E era generoso, porque não adianta ter melhor condições e ser avarento. Ele era generoso. Recebia muito bem. O pessoal tinha lá um lugar para ficar, comiam bem, tomavam banho. Não é verdadeiros profetas, não era falso profeta. E aí eles saíam de lá encorajados, gente, para enfrentar o mundo e pregar o evangelho. E quando eles voltaram para João, falaram: João, olha,
Esse Gaio foi bênção, gente. Eu estava desanimado, pensando até em desistir. Mas eu fui tão bem recebido, tão bem acolhido. É uma pessoa que está com o coração nas mãos de Deus. Deus está abençoando essa vida, sendo um instrumento poderoso. Me encorajou e eu avancei e pregamos o evangelho em outras regiões. Muitas coisas maravilhosas aconteceram. E aí João escreve essa carta. E eu fiquei sobremodo, verso 3, alegre, sobremodo alegre. Pela vinda de irmãos, pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. E eu não tenho uma alegria maior do que essa. Saber que os meus filhos andam na verdade, ou seja, filhos espirituais, estavam praticando e vivendo o evangelho. Aí ele vai continuar dizendo, e eu acho interessante, ele fala assim, até mesmo os estrangeiros que passaram aí você recebeu, e foi bênção na vida deles. E olha, ele continua no verso 6, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. O amor que ele tinha por Deus, pelas coisas de Deus, pela obra de Deus. As coisas de Deus não ficaram em último lugar na sua agenda. Ele não se preocupava primeiro em investir financeiramente em tudo. Se sobrar, quem sabe, eu vou investir nas coisas de Deus. Não, era o contrário. Deus em primeiro lugar não era uma teoria na vida de Gaio. Era praticado dia a dia. E isso tinha uma repercussão extraordinária. O evangelho avançou, coisas estavam acontecendo. E aí ele continua, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. A ideia é que Gaio, ele estava fazendo como se fosse para Deus. Ele recebia e hospedava em casa como se fossem enviados de Deus. Como você se dedica à obra de Deus como se fosse para Deus? Não para homens. Como você gasta seu tempo, seus recursos nas coisas de Deus, é como se fosse para Deus, digno de Deus. Deus é honrado com a sua dedicação. É isso que está acontecendo. João simplesmente está dizendo isso. Olha, você, Gaio, encaminhou eles na sua jornada de modo digno de Deus, o melhor para Deus. Pois, veja, eram verdadeiros profetas, não eram falsos profetas. Foi por causa do nome maiúsculo de Jesus que eles saíram, nada recebendo os gentios. Esse grupo, gente, que João enviava, era para ir pregar para os gentios, eles não receber nada em troca. Se eles chegassem numa cidade, não tinha quem acolhesse, eles iam passar fome, iam dormir no relento, porque eles estavam entregando a vida para o evangelho. E missão, gente, só tem duas formas de fazer missão e as duas coexistem. Um é enviado e o outro envia. Se você não está lá pregando, você vai ser instrumento para enviar, com o seu testemunho, com a sua consagração, com a sua dedicação. Gaio não tinha sido enviado, ele era o que enviava. As duas coisas são importantes. E até mesmo estrangeiros iam lá. Eram pessoas que dedicavam a sua vida e que não ia por motivo interesseiro, pagaram o preço alto, abriram mão de muitas coisas, foram sem saber o que iria acontecer. E eram muito bem recebidos. Aí ele termina dizendo, verso 8, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos, o quê? Cooperadores da verdade. É isso que é o título da mensagem de hoje. Você quer ser um cooperador de Deus? Gaio foi. Ele estimulava a igreja, dava bom testemunho, era motivo de alegria para todos e fazia a obra de Deus prosperar. Como Deus usa uma pessoa. Que coisa maravilhosa. Como Deus pode usar uma coisa material, transformá-la em algo espiritual. Almas foram ganhas. O céu foi povoado porque existiam Gaios. Muito bem, mas tem outro lado. A palavra de Deus vai nos falar de uma segunda pessoa. Essa segunda pessoa representa um grupo daqueles que não cooperam, pelo contrário, atrapalham, dificultam a obra. E assim como existe nos dias de hoje, por uma série de razões, existia naqueles dias. Verso 9, você lê assim: escrevi alguma coisa à igreja. Olha que coisa. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Muita coisa se revela só nesse versículo sobre esse personagem. Primeiro que era alguém que alcançou liderança dentro da comunidade, tinha um determinado influência sobre as pessoas, e exercia essa influência. Mas aqui, a palavra de Deus nos diz, muito interessante a observação de João,
que este Diótrefes, ele gostava de exercer a primazia. Sabe o que é isso? Ele não era servo, gente. Ele gostava do poder, de controlar as pessoas. Ele tinha outras intenções. Era um líder que estava atrapalhando a obra de Deus. Aqui você tem um exemplo clássico de alguém dentro da obra de Deus que serve do quê? De desestímulo para toda a igreja. E olha que coisa, João escreveu uma carta. Essa carta desapareceu. Não chegou para a igreja. Ninguém ficou sabendo. O que ele fez? Engavetou essa carta. Sabe essa história de engavetador? Isso existe, é muito antigo. O documento chegou. Provavelmente está dando uma chamada de Diótrefes. Olha, você está atrapalhando a obra. E ele engaveta. Ele gostava da primazia. Ele queria estar à frente, mas não queria servir. Ele tinha outras intenções. Por isso, ele continua. Se eu for aí, olha João dizendo, é uma ameaça com a autoridade apostólica que ele tinha. Far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Atrapalhando a obra, não cooperando, engavetando os projetos, atrapalhando o avanço do evangelho naquela região, proferindo contra nós palavras maliciosas. E aí, então, para desestimular a igreja, começou a falar mal do apóstolo João. Isso não é novo não, viu, gente? Fofoca, o apóstolo João sofreu com isso. Ele começou a disseminar, não, esse negócio de João, gente, pelo amor de Deus, fica enviando gente para cá. A gente tem que ficar recebendo nossa casa, gastando nosso tempo precioso, rapaz. Nós temos que investir aqui, ó, na igreja. Nós temos que fazer as nossas coisas. Esse aí fica enviando missionário para cá, está um problema. Não recebe, não. E aí, de fato, foi o que aconteceu. Ele não só não recebia missionários, mas ele impedia a igreja de receber e começou a perseguir quem recebia. Ele se tornou realmente um problemão dentro da igreja. Olha lá, o texto sagrado diz: por isso, se eu for aí, farei lembrar as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe. Ele não estava praticando a hospitalidade, estava impedindo o avanço de Deus, ele não estava investindo na obra de Deus, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. As famílias que queriam servir eram perseguidas por ele. Isso é um louco. Infelizmente, gente, isso acontece. Em algumas regiões do Brasil, o evangelho não avançou, às vezes por causa de uma pessoa centralizadora, que travou tudo em si, que perseguia pessoas que tinham visão, que queriam trabalhar, que queriam fazer a obra, que dificultavam o trabalho. Eu conheço dentro da igreja presbiteriana do Brasil, regiões do Brasil que não foram para frente, uma vergonha, enquanto que em outras regiões, muito parecidas, até próximas, avançar de uma forma extraordinária. Por quê? A diferença que existe entre ter um Gaio numa igreja e ter um Diótrefes. Pode ser um líder que alcance uma influência regional. Ele impede o avanço, ele boicota, ele não deixa as coisas caminharem, ele trabalha contra o evangelho, ele persegue as pessoas que estão crescendo. Tem gente que se incomoda de ver alguém crescendo do lado. Um trabalho evangelístico, uma missão. Eu já vi isso acontecer em muitas regiões do Brasil. E quando o evangelho ele começa a travar na nossa região, a gente deve orar para Deus tirar os Diótrefes que atrapalham o trabalho de Deus e colocar os Gaios, que são instrumentos que estimulam a igreja a ir para frente. Isso aconteceu no passado, continua acontecendo nos dias de hoje. Você pode pensar numa questão mais ampla de liderança regional, de líderes, pastores, que vão galgando uma determinada influência, e eles são dominadores do rebanho. Conheço histórias que eu não posso contar aqui no nosso Brasil. O evangelho quase morreu em algumas regiões do Brasil, pessoas assim, que atrapalharam a obra. Mas também podemos pensar em igreja local. Pessoas que não são usadas por Deus e desestimulam todo o rebanho. Ele impedia, perseguia e expulsava. E aí vem o verso número 11, amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Olha, ele colocou dois exemplos. Gaio
e Diótrefes. E ele fala assim, não imita isso aqui. Não sigam esse modelo aqui. Sigam o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus, ele está dizendo. Aqui, meus queridos, nós temos claramente uma situação. Diótrefes, ele não cooperava financeiramente com a obra de Deus, ele não queria receber missionários, que era o método naquela época de avançar com a obra de Deus. Ele desestimulava toda a igreja, porque ele fazia com que a igreja fizesse o mesmo. Ele era um líder, ele tinha uma influência, ele constrangia as pessoas. Alguns mais ousados foram lá e investiram na obra, ele ia lá e perseguia, expulsava. Que mais? Dava um péssimo testemunho, era motivo de tristeza para todos e fazia a obra de Deus paralisar. Meu querido, eu oro a Deus, eu não quero ser... Essa figura aqui não é Diótrefes. Eu oro a Deus que eu quero ser Gaio. Eu quero ser instrumento para o avanço da obra de Deus. Eu quero que os irmãos sejam estimulados com a minha dedicação. E não precisa ser um pastor não, gente. Você que é membro da igreja. Não tem outra opção. Nós temos duas opções na vida cristã, na nossa jornada, na nossa caminhada. Ou nós vamos ser Gaio, ou nós vamos ser Diótrefes. É uma pergunta que nós temos que fazer. Então, meus queridos, para a gente concluir. Hoje, a forma de sermos cooperadores de Deus, levarmos a missão para frente, avançarmos com a obra de Deus na terra, pode ter mudado o seu método. Os missionários não necessariamente você tem um quartinho na sua casa para recebê-lo, para acolhê-lo, um dinheirinho reservado para poder investir no alimento, no sustento, e dar um pouquinho para ele poder avançar para ter uma outra cidade, um outro estado e pregar o evangelho. Não é mais assim. Até mesmo quando a gente recebe um preletor, um palestrante, raramente eu peço para ir na casa de um membro. Ele vai se sentir muito mais confortável, ir num hotel, toalhinha, sossegado. Lá ele entra no Skype, fala com a família, entendeu? Vai lá no frigobar, só com roupa de baixo, toma a aguinha dele, dá uma relaxada e se prepara para outro dia. Chega na casa do irmão, por mais que a gente tenha boa vontade, não é a mesma coisa. Fica aquele constrangimento dele sair, levantar para tomar uma água, para não fazer barulho, e aquela coisa toda. Não é errado isso. A gente coloca ele no hotel. Mas com que dinheiro que a gente coloca no hotel? Com a cooperação dos irmãos. A intenção é a mesma, gente. Só muda o método. Podemos ser instrumentos de Deus para levar a obra para frente e sermos cooperadores da obra de Deus ou não. Não tem outra opção. Ou somos uma coisa ou outra. Na medida que nós nos dedicamos, nós estamos estimulando outros a fazerem o mesmo. Olha, a Bíblia nos exorta, não deixar de congregar como é costume de alguns. Quando eu deixo de congregar, o que eu estou fazendo? Desestimulando o irmão. Fulano não vejo, faz uns 3 domingos. Se eu faltar um só, não tem problema. É assim que funciona, gente. A gente é humano, tem jeito. A gente sempre vai por um exemplo pior. Todo mundo sabe que tem situações excepcionais de trabalho inadiável, de compromisso inadiável. Não estou falando isso, gente. Todo mundo sabe. Quem tem problema e quem não tem. E todo mundo sabe que a pessoa não vem porque Deus está em último lugar mesmo. Você olha lá na agenda, tem 10 coisas na frente. Se der, Deus, se não der, vamos ver. Cada caso é um caso. Não estamos aqui para julgar ninguém. O fato é o seguinte: isso estimula ou desestimula a igreja. A nossa cooperação vai fazer diferença sim. Não tenha dúvida. Você fala assim, eu não faço diferença. Faz. A sua oração faz diferença. A sua presença aqui faz diferença. A sua cooperação espiritual, moral, financeira faz diferença. Pode não fazer para um ou outro. Você pode pensar, mas para Deus faz. Você lembra da viúva pobre? A viúva pobre, a Bíblia diz que ela foi a que deu menos. Aos olhos humanos, ela deu ali o equivalente a 50 centavos. Não sei como vale um pãozinho francês hoje. Um pãozinho francês, quanto que vale? Alguém sabe dizer? 25 centavos o pãozinho francês? Ou 50 centavos? R$1. 50 centavos. Aquela viúva pobre, a Bíblia diz que Jesus, quando viu todos ofertarem, a Bíblia diz que ele assentou na frente, dificilmente Jesus faz isso, hein? Ele se assentou na frente do gasofilácio, e ele não estava vendo quanto cada um ofertava, mas como que cada um ofertava, não é a quantidade, é a atitude do coração. Proporcionalmente falando, Jesus vai chamar os discípulos e falar assim, deixa eu ensinar para vocês isso. Vocês vão registrar na Bíblia e ensinar o povo durante milênios.
Está vendo aquele pessoal que está derrubando lá saco de dinheiro? Eles estão dando o que está sobrando. Deus não quer sobra. Deus não quer sobra. Ele não merece sobra, merece mais. Está vendo aquela viúva pobre que deu só 2 moedinhas, equivalente hoje a 2 pãezinhos? Era o almoço e a janta dela. Era o sustento de um dia. Naquele dia ela abriu mão. Não tem jeito, gente. Você cooperar com as coisas de Deus não é sobra. Deus não quer sobra do seu tempo. Se sobrar tempo eu vou dedicar, pastor. Filho, não precisa. Deus não precisa disso. Deus não quer esmola do nosso tempo. Se sobrar um recurso, pastor, eu vou investir nisso, mas aquilo. Se sobrar no final do mês nós vamos ver. Filho, Deus não quer esmola. Aquela mulher deu 2 moedinhas equivalente hoje, 2 pãezinhos. Ela abriu mão do almoço e da janta, fez jejum aquele dia para Deus. Ninguém obrigou, ninguém constrangeu, não houve apelo, ninguém prometeu que ela ia ficar milionária. Esquece essa maldita teologia da prosperidade. Maldita, diabólica. Deus um dia vai cobrar dessa gente, que desvirtuou algo tão nobre, confundiu a igreja e está impedindo o avanço do verdadeiro evangelho. O que está crescendo é o falso evangelho, você sabe disso. Só ligar a televisão que você vai ver. 2 moedinhas e ela sacrificou aquele dia o almoço e a janta dela. Meu irmão, não tem jeito. O que Deus quer? Na obra de Deus só existe 2 lados. O lado de Gaio ou o lado de Diótrefes. Nós temos que tomar uma decisão. De que lado você está? Há 2000 anos, quase, foi assim que aconteceu. Vai continuar sendo. Se Jesus não voltar durante 1000 anos para frente, vai ser assim que vai acontecer. Na igreja existe Gaio e Diótrefes. Ou você está estimulando os irmãos, servindo e sendo benção, instrumento nas mãos de Deus, ou você está atrapalhando. Você está dificultando. Você está desestimulando a obra de Deus. Essa é uma chamada para mim. E para cada um de nós. Não eu estou falando, a Bíblia. Só expus o texto sagrado. Lê com calma, veja na sua casa as 3 cartas orientando a igreja sobre isso. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. E pedir perdão. Senhor, se algum dia eu fui Diótrefes na tua igreja, se eu desestimulei os membros, se eu não cooperei com o que eu podia cooperar, me perdoa. Peça perdão a Deus e toma uma atitude. Eu quero ser Gaio. Eu quero ser instrumento nas mãos de Deus. Eu quero que meus filhos sejam estimulados pela minha consagração a Deus. Eu quero que os jovens da igreja sejam realmente estimulados pela minha dedicação à causa de Deus. É assim que a gente vai transferindo de geração em geração. Feche seus olhos, fale com o Pai. Senhor Deus, nós estamos na tua casa esta noite, orando, intercedendo e clamando, Senhor, pela tua misericórdia. Somos míseros pecadores. Quem somos nós para te servir, Senhor? Não somos nada, Pai. Somos uma névoa que logo esvanece. Somos pó e ao pó tornaremos. Mas toda a glória é dada ao teu nome, Senhor, pelo fato de o Senhor usar pessoas como Gaio, ser humano imperfeito como nós, mas que ousou se colocar nas tuas mãos, Senhor, e ser instrumento de bênção na tua igreja, Pai. Incentivando, estimulando gerações inteiras. Há 2000 anos que essa carta é lida e exposta na tua casa, ó Pai. Geração após geração. E durante essa brevíssima passagem nossa nesse mundo, temos que decidir quem seremos, Diótrefes ou Gaio. O Senhor nos dê a graça de escolher o lado bom dessa história, Senhor. Que a tua igreja se multiplique os Gaios. Homens e mulheres, Senhor, que se levantam para te servir. De todo o coração, de toda a alma, Senhor. Toque em nosso coração e tire a avareza. Tira a preguiça espiritual que muitas vezes temos, Senhor. Abre os nossos olhos para olharmos para esse mundo, Senhor, que passa.
a concupiscência da carne, a soberba do coração, dos olhos, passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E que o Senhor nos dê um coração generoso na tua obra. Que não sejamos como Diótrefes, Senhor. Não queremos consagrar o resto, a esmola, a migalha. Nós queremos entregar o melhor para o Senhor. Os melhores anos da nossa vida, que os nossos jovens usem os seus melhores anos, Senhor. Saúde, disposição para a tua obra, Senhor. Que os pais de família, Senhor, usem o melhor tempo, que eles estão hoje com saúde, com filhos cheios de saúde, Senhor. E deixemos as desculpas esfarrapadas de lado. E sejamos de fato gaios na obra de Deus, homens e mulheres, cooperadores de Deus. E para nós é um privilégio infinito, uma honra que não podemos nem mensurar, Senhor. Toca no nosso coração e no nosso bolso, Senhor. Possamos mudar nossa atitude em relação às tuas coisas. Te colocar mais em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Essa noite, em nome do Senhor Jesus, se tem algo na nossa vida que precisa ser convertido, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor converta, Pai. Que o teu povo se torne um povo fiel, participativo na obra, cooperadores de Deus, fiéis dizimistas, fiéis na oração, fiéis na presença, no testemunho e no evangelismo. E a tua obra vai avançar, Senhor. Não para a nossa glória pessoal, mas para a tua glória, Senhor. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.